Hoje, dia 24/3, a nossa agenda refere-se a um encontro de uma palestra online, um workshop online, referente ao papo de densitometria óssea, onde você tem a opção de assistir, é livre o acesso, mas caso você queira o certificado, você faz o pagamento via Pix através de uma transação pelo Instagram. E posteriormente, a princípio, hoje ainda, eu estarei entregando já o certificado, porque boa parte já está confeccionado, isso quer dizer, já está pronto. E eu envio em formato de foto para vocês lá mesmo pelo Instagram. Uma observação muito interessante que posteriormente você pode imprimir. Aconselho que faça uma impressão colorida, pode mandar plastificar e guarde. Por quê? O interesse nesses certificados é justamente você ter aquelas horas complementares que as escolas exigem perante a Secretaria de Educação, e deixa a observação que algumas escolas só aceitam atividades feitas pela escola, outras instituições aceitam de uma forma livre. O que você fizer que tiver certificado vale tá ali naquela somática. Algumas escolas exigem 300 horas, outras 100, outras 80, enfim. Então é muito interessante por esse ponto. E tem um segundo ponto também, uma segunda observação muito importante. Critério de desempate em um concurso público, a soma de horas complementares nas suas atividades profissionais, isso é importante para isso também. Então, por isso que eu ofereço aí o certificado nesse valor de investimento simbólico, que é para ajudar o professor ionizante, ajudar esse trabalho em comprar um microfone, uma iluminação, enfim, para produzir alguma coisa interessante para esse universo. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia, galera. Bom dia, Simone. Então, o interesse de produzir um certificado é justamente para isso. Mas, professor, qual é a sua autoridade, qual é a sua permanência para fazer isso? Inclusive, está aqui o modelozinho do certificado. Qual é a permanência para isso? Por quê? Eu sou tecnólogo em radiologia, pós-graduado em docência em curso técnico. Então, eu tenho aptidão para abordar assuntos referentes à radiologia e dar esse certificado, te certificando que você assistiu a palestra com tantas horas, com a minha assinatura e a minha numeração do meu CRTR, que é a numeração do meu Conselho de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia. Então é importante sinalizar isso para ficar no conceito do saber para vocês. Bom dia, Jorge. E também para alguns críticos, né, que têm abordado aí muito, não só no sentido de hater, mas crítico da vida real, né? Ainda mais pelo valor, que eles já acham que é pouco e etc. Mas enfim, eu não estou fazendo isso aqui por eles, nem até mesmo para mim, mas para vocês, e só no meu sentido do desejo de querer ministrar os assuntos. Então, isso é importante para esclarecer algumas coisas, tá? Então, extremamente aí válido. Só aquele conceito da escola, que algumas só aceitam atividades exercidas na escola, outras de um modo geral. Então é bem interessante. Gerson, muito bom dia. Acho que Valéria. Chica, muito bom dia. Então esse é o conceito de tudo isso aí. E é claro que é um assunto que não é limitado em estar somente na vertente do profissional técnico em radiologia. Você vai ver esse assunto também no interesse para outros profissionais, como até mesmo a galera técnica de enfermagem e etc. Para saber ali o sucinto referente ao assunto. Então, dá uma diversidade bem interessante. Bom, galera, vamos dar esse start. Coloquei o mousezinho aqui para facilitar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que vocês façam uma interpretação sobre o papo de densitometria óssea. É justamente uma resposta para essa perguntinha aí, ó. Por que que eu tenho que conhecer a densitometria óssea? Por que que eu tenho que conhecer o DO? Fera, você tem que conhecer o DO, principalmente por causa disso aqui, ó. Radiação, cujo princípio físico dessa prática é a radiação. Aquela mesma radiação do raio-x convencional, o vovozão, de uma tomografia, de uma mamografia. Então é aquele princípio físico em que o profissional de atuação é o profissional da área da saúde, especificamente o técnico e o tecnólogo em radiologia. Por isso eu escolhi esse assunto. Por isso você estuda esse assunto. Professor, o senhor está me dizendo então que é uma prática a ser exercida por nós? Sim. Inclusive a segunda razão do porquê você ter que saber esse assunto
é justamente isso. É uma prática de operações exercida pelo profissional técnico em radiologia e tecnólogo. Então é extremamente importante que você entenda que trata-se de uma prática exercida por você. E o que eu tenho observado referente ao mercado de trabalho em si, do ano passado, ano 23, ao início desse ano, ali em fevereiro, janeiro, é que o mercado tem se aquecido para essa aplicação. Logo, gera-se o meu interesse como professor, o meu legado de ministrar o assunto técnico, se aguçar mais de ter que passar isso para vocês. Então, assim como os outros assuntos, radiologia forense, arco em C e outros assuntos que eu abordo diariamente nas minhas plataformas, esse assunto é do seu interesse também pra caramba, assim, tem um peso, uma relevância muito grande. Então é tudo muito bem pensado, os temas, tá? Tudo muito bem pensado. Eu tenho abordado, nessa primeira instância, dessas 4 primeiras palestras, assuntos operacionais direto com a nossa relação. Mas a próxima palestra, o que tudo me indica, no meu escolher, é falar um pouco das aplicações de biossegurança no ambiente hospitalar, que às vezes passa despercebido para o profissional técnico em radiologia. E é muito provável que o próximo assunto, em primeira mão para vocês, é referente a esse assunto, uma biossegurança. O que é um ambiente contaminado, o que é um agente patogênico, vírus, bactérias e fungo, como se comportar nesse ambiente. Isso é um papo muito interessante em que implica diretamente aos nossos afazeres. Então é muito provável que a próxima e 5ª palestra online seja abordando esse assunto. Muito bom dia, Fran, Luana, bom dia. Daiane, bom dia. Então é muito provável que seja esse assunto. Então vocês ficam atentos aí às postagens, aos assuntos abordados sobre novos assuntos, que eu vou estar tomando essa vertente aí que vai ser bem legal. Vai fugir um pouco do tecnológico aplicado pelo profissional. Muito bom dia, Mayara. E vai ser algo direcionado a esses afazeres aí biológicos. Como, por exemplo, o que eu já falei, um conhecimento de agentes patogênicos, vírus, bactérias e fungo, mas um calçamento de luva da maneira correta, um procedimento de lavagem das mãos correta, como se comportar em um ambiente de leito para realização de exame com raio-x móvel. Então, assim, outro assunto galáctico que eu tenho certeza que vai interessar muito vocês. Então, provável, mês que vem, mês de abril, que seja o assunto biossegurança nas instalações médicas. Muito bom dia, Shirley. Bom, então, ó, primeira coisa referente a isso. O que você aprendeu na palestra do professor Alex? O que você aprendeu no workshop de hoje? Olha, o porquê que eu tenho que conhecer a densitometria óssea. Eu acho que ficou muito claro para mim o porquê esse assunto implica diretamente na minha vertente profissional. Esse é o primeiro porquê e um dos mais importantes, tá? Assim que possível, vocês me dêem um feedback referente ao meu áudio, como ele está, tá? Se está interessante, se está legal, se pode aumentar um pouco mais o volume, o que pode ser feito para melhorar, tá? Eu quero constantemente esse feedback de vocês, tá? Constantemente, vocês me dão esse feedback, eu ajusto aqui o microfone, vejo o que eu posso fazer para poder melhorar. Obrigado, Giovanni, me deu um feedback aí, a Tati também, a Adriana, Fran também me deu um retorno, ali, Larissa, Daiane, ótimo, que bom que está de excelência. Uma observação, faria um esforço máximo aí também para fazer a mesma coisa com essa palestra que eu fiz com as outras. Baixar pela própria plataforma TikTok, que inclusive tem sido a melhor plataforma para fazer um evento online, para poder postar no YouTube, e vou deixar lá, a Deus dará e a quem quiser assistir, tá? Isso quer dizer que você vai poder retornar nessa palestra e assistir quantas vezes você quiser, em um assunto que talvez ficou uma dúvida ou outra. Eu acho isso bastante válido, tá? E vai ser bem legal para vocês. Michele, bom dia, Michele. Bom, falar de densitometria óssea é muito importante começar com um assunto anatômico avaliativo dela. Isso quer dizer, começar com um assunto anatômico do porquê existe a densitometria óssea. Qual é a sua aplicação fisiológica? Qual a sua necessidade? E aí o papo é isso daqui, ó.
O papo é justamente isso. Eu percebi que está no clareamento automático, quando eu me afasto da TV, ó, ela fica mais nítida, fica mais interessante, tá? Então toda vez que eu me afastar assim, é justamente para te dar uma ênfase nos olhares aqui. Foca aqui na televisão. Quando eu aproximo, ela vai ficar branquinha, vai dar um foco a mim e você vai observando o que eu vou falando. Mas quando eu me afasto, ó, foco total na TV. Então o papo da densitometria óssea é justamente começar com isso aqui, ó. E o que é isso? É a representatividade da forma fisiológica óssea. Isso quer dizer, além do entendimento de classificação óssea, que o profissional técnico de radiologia tem que ter, de definição de um osso longo, um osso curto, um osso irregular e etc. Além disso, saiba que o seu entendimento anatômico de característica óssea é extremamente importante. Você tem que entender, tem que se situar, tem que aprender que a forma fisiológica, biológica, física de um osso é composta de uma porção esponjosa e uma porção compacta, justamente numa afinidade fisiológica funcional, aonde no qual se tem uma necessidade de ter uma porção compacta para absorção de impacto e uma flexibilidade de movimentação, de absorção desse mesmo impacto. Olha que interessante. E a responsabilidade fisiológica nisso, chamado osso, estrutura óssea, refere-se justamente a esse interesse de uma boa praticidade de utilização desse camarada tão importante no sistema fisiológico humano. Tem uma galera solicitando para participar online junto a mim. Eu acho que deve ser sem querer. Eu não posso aceitar porque implica direito de imagem, entre outras coisas, tá bom? Talvez lá no final eu aceite para bater um papo com alguém ou algo do tipo. Mas caso contrário, eu não posso aceitar, tá bom? Voltando aqui o papo. Sendo assim, essas duas composições de formação de estrutura óssea, composto pela porção esponjosa e a porção compacta, é justamente para isso, pela flexibilidade, pela rigidez, sustentabilidade que o sistema esquelético tem que nos proporcionar. Ai, professor, eu estou na primeira fase de um curso, estou no primeiro módulo, não cheguei à anatomia ainda, fiquei um pouco confuso. Presta bem atenção. O que eu disse no início foi definição de classificação óssea. Quando você estuda sistema ósseo, sistema esquelético, você aprende que existe uma diversa classificação, que se dá por consequência da sua forma física. Se eu tenho um osso pequenininho, de formato peculiar, trata-se de um osso curto, inclusive encontrado só em punho e tornozelo. Agora, se eu tenho um osso que se estende ao longo do seu corpo, como um fêmur, por exemplo, uma tíbia igual aqui representado por esse osso, trata-se de um osso longo. Quando eu tenho um osso de formato peculiar, irregular, com até mesmo a presença de um forame, trata-se de um osso irregular. E quando eu tenho ele no formato laminado, ele é muito provável um osso laminado, e etc. Só que além disso, de você ali inicialmente nos estudos anatômicos entender a classificação óssea, você precisa entender a fisiologia, a forma física. E isso é muito importante no papo de densitometria óssea. Porque os testes feitos ali é justamente nessa finalidade fisiológica. Aqui eu mostro para vocês, e eu quero que vocês prestem bem atenção, vou me afastar para a TV da nitidez. Olha só, quero que vocês prestem bem atenção, porque refere-se a um zoom digital, um zoom fictício, porque isso refere-se a uma aplicação visual, gráfica, não é real, mas é justamente isso que acontece. Um zoom aqui, ó, no colo do fêmur. Aí você repara que desse lado, naquela porção que você aprendeu como esponjosa, está um emaranhado extremamente próximo um do outro. O emaranhado, uma porção esponjosa, inclusive chamada assim porque lembra uma esponja, bem próxima, um emaranhado bem íntimo, bem compacto, isso dizer que está normal. Agora, ao lado, você repara que também essa porção definida como esponjosa está extremamente fragilizada. Por quê? Porque ali há um espaçamento nessa parte esponjosa que era para estar compacta. E justamente você tem nas definições de laudo, acima, o que está acontecendo ali em texto. Olha aqui, ó. Osso normal e osso que apresenta o sintoma, uma característica de definição da
osteoporose. E é justamente isso que está acontecendo ali. E por que isso acontece, professor? Vou me afastar novamente para ficar bem legal esse desenho aqui. Essa animação, assim como qualquer imagem que eu coloque em palestra, que eu coloque num evento de workshop, em uma aula ser ministrada, todas as imagens, uma seta, texto colorido, tudo tem uma finalidade. São tudo gatilhos para você entender aquele assunto por vez. Essa imagem, que parece um desenho bizarro, infantil, algo do gênero, refere-se ao assunto de definição óssea, aonde, após aquele entendimento do que é uma porção esponjosa para uma porção compacta, o aluno precisa entender o que é uma definição anatômica óssea. E ali se tem matriz orgânica, componente mineral e os componentes celulares, o famoso osteoblasto e osteoclasto, aonde esses componentes celulares têm respectivamente finalidades. O osteoblasto, ele tem a responsabilidade de construção óssea, de modelação óssea, de manter esse osso estável, saudável, o mais forte possível. Em contrapartida, o osteoclasto, que você vai escrever agora aí no seu caderno com um C de osteoclasto bem grandão, inclusive eu já fiz um vídeo para poder macetar esse assunto, bem grandão, e esse C cheio de dente, para você lembrar que o osteoclasto é o responsável por retirada, destruição, comer, remover, tirar tecido ósseo. Mas, professor, que coisa louca! Eu tenho um sobre responsabilidade de modelação e construção e outro sobre responsabilidade de destruição. Mas como assim? Fera, entenda. A saúde óssea metabológica precisa estar em um constante equilíbrio de remoção de células antigas ósseas para nova. Então você tem que manter um equilíbrio. Não se esqueça desse papo. Você tem que manter um equilíbrio. Nem assim e nem assim. Um equilíbrio nesses dois componentes celulares. Caramba, professor. Então a saúde óssea é mais complexa do que eu imaginava. Eu lembro que eu já estudei isso com o senhor pessoalmente. De fato, agora minha ficha caiu. Exatamente isso. Esse é o momento desse slide, de te dar esse gatilho. Então, sendo assim, o que vai acontecer fisiologicamente no seu organismo com esses camaradas entrando em ação? É aí que entra esse desenho maravilhoso de um fêmur. E não fale mal do meu desenho. É um fêmur perfeito, excelente, lindo e muitíssimo parecido anatomicamente com o fêmur. Sim ou não? Diz que sim, por favor, hein? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Um fêmur saudável. A Adriana já respondeu que sim. Exatamente. Não fale mal do meu desenho. E do lado que eu tenho? Esse mesmo fêmur, só que agora com o osteoclasto entrando em ação. Sim, né, Larissa? Tati também respondeu. Um fêmur nítido, claro, com certeza. E aqui do lado, ó, eu tenho um osteoclasto entrando em ação. O que vai acontecer com esse fêmur? Vai remover. Vai ser estruturas ósseas ali removida. E aí, quem tem que fisiologicamente, de uma forma normal, entrar em ação? O osteoblasto. Para ele poder construir e novamente esse fêmur está saudável. Então, com esse desenho maravilhoso, extremamente realista, você consegue entender muito bem a finalidade do osteoblasto e do osteoclasto. Só que, meu amigo, minha amiga, porém, todavia, contudo, existe uma fragilidade que eu posso definir como metabológica. Vou repetir. Existe uma fragilidade metabológica em que pode acontecer ali um descontrole. Como, por exemplo, a menopausa. Professor, então o senhor vai me dizer, lá na frente, que o indivíduo mulher é mais propenso ao desenvolvimento dessa, ou melhor, desse descontrole, desses metabolismo, dessas células ósseas? Sim, cara, é. Por isso, já vou dar um spoiler de assunto, o indivíduo mulher
é um público maior acometido com a osteoporose, com a identificação do início da perda óssea que você vai aprender hoje, chamado de osteopenia. Então, por isso, essa fragilidade. Mas vamos continuar o assunto e entendendo muito bem. Essa menopausa não sai da minha cabeça. E vai sair sim. E quando você entrar, e quem tiver que entrar, vai entrar muito bem nela. Uma boa alimentação, uma boa atividade física, uma boa atividade terapêutica, com uma própria prática esportiva para tirar o estresse psicológico, emocional, físico de vocês. Então é só saber lidar com essa situação. Ser mulher para as fortes, exatamente. Olha só, não contente em fazer essa representatividade gráfica para vocês, eu tenho essas duas imagens que refere a peças cadavéricas. Isso quer dizer, são peças de cadáver pós-morte, de estruturas ósseas internas de um cadáver que faleceu com uma saúde óssea normal e ao lado a saúde óssea fragilizada, já constatado e diagnosticado com osteoporose. O que eu quero fazer? Dar um zoom na estrutura, aqui embaixo, é um zoom nas estruturas, e você vê de uma forma bem real e nítida esses exemplos. Adoro os seus exemplos. Muito bem explicado. Parabéns. Obrigado, Fran. Muito obrigado. Olha aqui, ó. Isso é um emaranhado esponjoso real, com um zoom extremamente próximo. E aqui o indivíduo, essa peça cadavérica, refere-se a um emaranhado extremamente espaçoso, te dando um realismo do como aquela representatividade gráfica nos slides anterior é real. Então, não satisfeito com aquela realidade, está aqui, ó, para quem tem dúvida de formação específica óssea, como isso fica. Aqui, ó. Isso lhe mostra muito bem. Professor, mas eu ainda estou um pouco confuso do porquê se tem essa prática referente a esse estudo ósseo, essa prática chamada densitometria óssea. Porque eu fico lembrando da avaliação do raio-x convencional. É aí que entra esse assunto aqui. A avaliação radiológica com raio-x para perda óssea. E esse raio-x que aqui o texto está falando é um raio-x convencional. O raio-x de sala, até mesmo móvel, é o raio-x convencional, diagnóstico por imagem convencional. O probleminha referente a isso... Muito bom dia, Juliana. Daiane deu um selo aí, um envio de um brabo, obrigado. Só não vou fazer aqui, ó, é brabo, não vou fazer isso aí não, mas valeu. Bom, a contrapartida do interesse a estudo dessa perda óssea não parte do princípio de um interesse do raio-x convencional, porque o raio-x convencional, quando identifica a perda óssea, já identifica com cerca de 40% a 50%. Então não é vantajoso. Porque na filosofia de um profissional da área da saúde, você tem essa filosofia, qualquer doença tem que ser identificada no início. Uma simples gripe, crise alérgica, você quer identificar no início. Para utilização do narcótico, utilização do medicamento, para reverter a situação. Então é claro que uma doença tão séria, porque o papo é sério. Bom dia, Fran. O papo é tão sério que precisa-se de uma identificação no início. Você precisa de uma conotação no início. O papo é perda óssea. Então o indivíduo, quando é identificado com uma perda de 30%, 50%, ele já está com a osteoporose. E é irreversível. Então o interesse é fazer uma identificação no início. E infelizmente, o vovozão, o raio-x convencional, ele não faz essa identificação. Aqui é um raio-x de tórax, só para ter a representatividade de qual raio-x eu estou falando. Mas é claro que não vai ser no raio-x de tórax que você tem a finalidade primordial para avaliação de perda óssea. Você tem um exame, por exemplo, de coluna, como de coluna lombar. E aqui nessa seta, nesse objetivo de mostrar a vocês a real perda óssea ali existente. Porque se você reparar,
nessa porção de acidente ósseo chamado corpo vertebral, você percebe que aonde está com a seta, nitidamente há uma perda óssea. Olha isso. Nitidamente uma perda óssea. O raio-x cumpriu o seu papel de fazer a revelação? Sim, mas está grotesca, imensa a perda óssea ali. E o ideal não é identificar assim. Se você reparar, aqui entre os dois corpos vertebrais, há um contato físico. Isso não pode acontecer, pois ali tem a presença do disco vertebral cartilaginoso. Essa pessoa é dor 24 horas, tá? Chega um certo ponto que nem morfina dá mais jeito. Isso é real. Tem vários estudos de casos desde a época de faculdade, primeiro período, em que relata isso. É assustador. Então é real. Beleza? Então essa parte do assunto é justamente para isso. Verdade, né, Stephanie? Muito bom dia. Quanto tempo, né? Foi uma das minhas primeiras alunas lá no curso técnico avançado. Forte abraço, minha querida. Então, ó, veja bem. Aqui, a conotação da perda óssea já é existente. Então, a ideia não é essa. Então, a proposta do DO, diferentemente do raio-x convencional, é poder fazer uma entrega de um diagnóstico a ponto de identificar a perda óssea, também, é óbvio. Mas fazer uma identificação de que, fulano, paciente, você está com uma perda óssea que lá na frente pode gerar uma osteoporose. Então a ideia do DO é essa. Por isso que ele é lindo, é maravilhoso o diagnóstico dele, porque restaura a vida de uma forma assim espetacular. E não só para o indivíduo idoso, mulher, para qualquer um indivíduo que possa estar desenvolvendo ali uma fragilidade óssea como essa, por exemplo. Beleza, galera? Então, ó, espero que até aqui o assunto esteja fluindo e todos entendendo. Muito bom dia, Alex. Todo mundo aqui, todo mundo que faz presente, esses 43 que está presente, tem um conhecido, uma vozinha, um vozinho, um senhorzinho do bairro, uma senhorazinha do bairro, um tio, uma tia, tio-avó, tia-avó, avó, avô, que ao longo do tempo você foi percebendo que esse indivíduo foi diminuindo de altura. Sim ou não? Você não tem uma característica assim, um conhecido? Muito obrigado, Fran. Obrigado também, Shirley. Que bom, sinal que eu acertei o tema. Todo mundo tem, não tem, Adriana? A Adriana respondeu, a Vitória respondeu. Van, muito bom dia. Então, todo mundo tem um conhecido assim. O que está acontecendo ali? O indivíduo está voltando a ser criança? Está envelhecendo e está voltando a ser criança? Não, a afirmativa não é essa. A afirmativa é que, biologicamente, fisiologicamente, esse indivíduo está tendo uma perda óssea. Aqui, ó, esse indivíduo, 55 anos. É o mesmo indivíduo agora com 65 anos. E agora o indivíduo com 75 anos. São intervalos de 10 anos. E perceba que o arco costal que está a esta distância da crista ilíaca, olha a distância. No último exemplo, o arco costal já está se articulando, ó. Então, abrindo aspas para o assunto humanização no atendimento, cabra, tenha muito respeito com o atendimento do idoso, pois ele tem uma limitação física. Então, quando ele fala que ele está sentindo uma dor, ele fala que você tem que ter mais calma para poder posicionar ele no exame na mesa, por exemplo, é justamente por isso. Então, não haja com ignorância com esse público, não. Por favor, lembra-te que a forma fisiológica dele óssea está diferente da sua. E tome tenência, para não dizer vergonha na cara, para ter um atendimento diferenciado para esse indivíduo, pois ninguém te tirou de casa para entrar para a área da saúde não, tá? Fecha aspas. Quando esse indivíduo ele se move lateralmente, ele tem uma fragilidade, uma limitação. Por quê? Ele está sobre perda óssea, amigo. Ele está sobre perda óssea, amiguinha. Notem que ele tem até uma geração de uma saliência abdominal. Parece aquele indivíduo consumidor regularmente de chope. Fica com a barriguinha de chope. Por quê? Ele está sob pressão visceral. O diafragma se abaixa, intestino delgado e intestino grosso sofre uma compressão
e se proporciona ao reto abdominal, deixando essa saliência. É justamente por isso, porque uma perda óssea. Professor, o senhor está me dizendo então que fisiologicamente vai acontecer com todos essa perda óssea? A tendência metabológica constatada óssea, sim, diz que sim. Portanto, requer-se uma necessidade de uma boa alimentação, uma boa atividade física, um bom respeito com o seu organismo, com o seu corpo, com o seu sistema fisiológico, todos eles, que vai encarretar numa consequência no seu sistema ósseo. Então a dica extra aula é essa. Professor, e por que isso acontece? Cara, isso acontece fisiologicamente dando início à perda óssea, aonde a densitometria vai constatar a baixa densidade da estrutura óssea corporal. Portanto, a osteopenia é o início da perda óssea. E se o indivíduo for diagnosticado com essa perda óssea, o ideal, meninos, eu não estou dizendo que vai ser sempre assim, estou dizendo que é o ideal. O ideal é fazer essa identificação do indivíduo com osteopenia. Porque a osteopenia é um caso que é reversível. Agora, a osteoporose não. Uma observação. Como eu já dei um spoiler anteriormente, o público maior acometido pela osteopenia são as mulheres, após os 40 anos de idade, que estão ali propensa a entrar na osteopenia devido à menopausa, por exemplo. Mas nós, o indivíduo homem, também pode ser acometido até mesmo pela osteoporose, tá? Não confunda isso. Ser propenso à perda óssea ou desenvolvimento de osteopenia e osteoporose é maior para o público feminino. Mas não quer dizer que o indivíduo homem também não tenha. Tá? O indivíduo homem ele pode também se caracterizar nessa ponderância referente a ter uma fragilidade óssea. Por que isso acontece, professor? Durante a infância até a adolescência, a formação óssea se processa em uma velocidade maior que a absorção. Isso quer dizer a reabsorção da saúde óssea do indivíduo. Sendo assim, existe uma ascendência até os 18 anos. Por isso esse gráfico. Idade 0, idade 18 anos. Aumento da massa óssea. Então, na fase de 18 anos, isso é ascendente, decola feito um avião. Só que, dos 18 anos em diante, que é a representatividade desse segundo gráfico, faz com que você entenda que, com aproximadamente 30 anos, desse intervalo de 18 a 30, isso se estagna, vai se estagnar. Não fica em ascendência, se estagna. Só que a partir dos 30, isso vai decair, essa perda óssea. Então é algo fisiológico, que a partir dos 30 anos vai acontecer com todo mundo. Inclusive comigo vai acontecer daqui mais ou menos uns 5 anos, quando eu fizer 30. Né? Falta 5 ainda. Enfim, por isso, a preocupação, um foco de saúde óssea é mais delicado, mais necessário. Rio não, é verdade. É mais necessário, não, com certeza. É mais necessário para um indivíduo que já atinge os 30 anos. Entende? No Rio não, Alex, é verdade. Sendo assim, o desenvolvimento da osteoporose é consequência de uma osteopenia não tratada. Caramba, professor. Então é como se fossem alguns gatilhos de aviso de uma possível osteoporose a caminho à osteopenia. Exatamente isso, é o sino batendo de sinalização. Fera, preste atenção. Você está com uma estrutura óssea fragilizada, hein? Pode desenvolver uma doença irreversível, hein? É justamente isso. É justamente isso. Que interessante, né? Sendo assim, a osteoporose, ela tem características de fratura, como a sua manifestação clínica. O que isso quer dizer? O indivíduo ele pode manifestar uma fratura
sem nem ao menos saber que tem osteoporose. Que isso, professor? Que loucura, como assim? Por exemplo, uma vozinha ou um vozinho pode dar entrada num hospital na necessidade de uma recuperação de uma fratura óssea e achar que caiu e fraturou. E na verdade, presta atenção, na verdade ele fraturou aquele osso sozinho e caiu. Ele não caiu e fraturou o osso. A causa da fratura óssea não é a queda. A queda que é consequência da fratura. Olha que bizarro, mas sim, real. Antes da hora. Olha o comentário da Viviane aí. Muito bom dia, Viviane. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Ela apresentou a osteopenia. A causa foi a utilização de anticoncepcional e uma pré-menopausa antes da hora. Moreira, muito bom dia. Bom dia, galera. Tratamento para a osteopenia em si, a melhor opção é o uso de medicamento e uma boa alimentação de preferência. Então vocês estão entendendo? Manuel, muito bom dia, filho. Professor, agora foi bizarro e impactante para mim você falar de consequências de fratura. Bom dia, Bia. Você falar de consequências de fratura para osteoporose. E assim, é sinal que realmente fica extremamente frágil, pois se fratura sozinho. Exatamente, gente. O que eu estou falando é real. Claro que tem alguns fatores de estudo de caso que eu já vi, avaliei e li sobre, de fratura no ônibus, uma freada brusca e o idoso fraturar um fêmur, por exemplo. Tem essas situações. Sendo assim, mesmo assim pode acontecer a fratura sem uma razão externa física direta. Simplesmente ele fraturar. Então, fica atento. Locais mais comuns de incidência de fratura: cintura escapular, antebraço na porção distal, quadril, fêmur na sua parte mediana. E qual é o perfil desse paciente? Qual é o perfil desse indivíduo? Aqui, o idoso. Por isso essa imagem. Repetindo, todas as imagens têm uma finalidade direta, tá? Repito, todas as imagens em aula, em slide, têm uma finalidade direta. Observação. Eu esqueci de falar no início. Eu vou estar liberando esse material em PDF para vocês, tá? Eu vou salvar em PDF, vou colocar na minha pasta do Google Sala de Aula Professor Ionizante. Posteriormente vou estar dando as instruções para vocês como acessar essa pasta, e lá você vai encontrar esse material em PDF, assim como outros materiais em PDF interessantíssimos, até mesmo em minha apostila de posicionamento, a apostila de bolso Professor Ionizante. Então eu acho super adepto, super interessante você ter esse material posteriormente, não só estudar ele aqui comigo, depois rever no YouTube, mas ter esse material em PDF também, principalmente aqueles que querem ser professor, tá? Façam aquisição desse material. Se tem grupo no WhatsApp? Sim, tem aquele grupão que é feito como se fosse um grupo mesmo de WhatsApp e Instagram. Tem sim. Tem como acessar ele, fazer parte no Instagram. Instagram, Facebook tem instruções de como participar, inclusive com um link lá de acesso para fazer parte desse grupão. Um número de WhatsApp de contato direto eu ainda não tenho, mas tem esse grupão para fazer parte, e querendo falar comigo diretamente é só me chamar no inbox. No Instagram, Facebook, aqui na plataforma TikTok mesmo. Mas o mais interessante, o que eu mais consigo responder é na plataforma vizinha. A plataforma que eu não deveria nem falar o nome aqui, mas enfim, o Instagram, tá? O mais fácil para me achar é lá e conseguir ter uma resposta. Inclusive para acesso a material, a apostila física, eu mando para todo o Brasil, tá? Só me chamar lá no Instagram que eu faço essa entrega de material, apostila referente de posicionamento que eu tenho. Retornando aqui. Professor, agora a pergunta é: essa osteoporose, essa moça maldita, essa bendita, ela se classifica de qual forma? Tem característica diferente? É sempre da mesma forma? Como que fica isso aí? Fera,
A osteoporose, ela se classifica de formas diferentes, de acordo com como ela é gerada em consequência biológica. Muito bom dia. O nome eu não consegui ler, tá? Bom dia, seja bem-vindo. Quero te seguir. Qual é o Instagram? Se você jogar no Google Professor Ionizante, vai aparecer todas as minhas plataformas. Mas se pesquisar diretamente no Insta, também acha. Bota @Professor Ionizante que vai achar. Professor Ionizante Alex Mateus. Sendo assim, a osteoporose ela pode ser subdividida. Ela pode ser encontrada de 3 tipos diferentes e você vai entender cada uma. E eu faço questão de explicar cada uma e não só citar. Por quê? Secará tem assunto em provas. Tá? Prova de concurso, abordando um assunto de densitometria óssea, prova de uma rede grande hospitalar, uma DOR, uma rede Unimed, DASA e etc. Esses são assuntos que podem ser abordados no seu concurso, nas suas matérias a ser estudada. Então faço questão sim de explicar. Não é difícil o entendimento, está bem didático nos slides, tu vai conseguir entender cada um. Show de bola. Segue lá, fala que é minha aluna, que eu já faço questão de imediato seguir de volta, tá? Sendo assim, vamos entendê-las. Primeiro, a osteoporose, classificada como tipo 1, ela é de consequência de ocorrer somente no indivíduo mulher. Osteoporose primária tipo 1 só acomete um público, mulher, porque a consequência desse tipo refere-se associada à menopausa, porque a menopausa se associa à falta de estrogênio. Logo, essa falta de estrogênio no climatério vai dar consequências à fragilidade óssea. Então, assinale a alternativa correta. A osteoporose primária tipo 1 se classifica em qual público? Você já sabe, público feminino, em uma característica de associação à falta de estrogênio. Tá? Somente esse público. Já a tipo 2, ela afeta pessoas acima, geralmente acima de 70 anos. E apenas 30% é homens. Então, ó, tipo 2, idoso. Tanto mulher quanto homem. Mas ainda a tipo 2, ela é mais íntima, a constatação do indivíduo mulher. Apenas 30% acomete o indivíduo homem. Portanto, tipo 1, tipo 2. Tipo 1, somente o público feminino. Tipo 2, o público feminino e masculino. Na melhor idade, na idade idoso de classificação, mas 30% apenas o indivíduo homem. A secundária está associada, a osteoporose secundária está associada a algum outro tipo de fator. Por isso, secundária. Por exemplo, doenças correlacionadas renais, doenças hepáticas, doenças endócrinas e a falta de movimentação do paciente num leito, por exemplo, em coma, induzido ou não, pode encarretar consequência. Entenderam? Por isso, tipo secundária. Caramba, professor, além do fator metabológico, ainda pode-se ter consequências fisiológicas de conotação secundária? Pode. Certas doenças, certas condições fisiológicas podem encarretar a osteoporose. Então, jamais será uma definição tipo 1, jamais será uma primária tipo 1, tipo 2, será uma de consequência secundária. A característica, como essas doenças e essa condição é de leito, por exemplo. Já a idiopática, e a mais triste na minha opinião, é que causa na fase da juventude, em crianças. Então é bem triste. Não pode confundir como a doença de ossos de vidro, não faça essa confusão, mas é uma de definição idiopática, continua sendo osteoporose idiopática e de característica associada justamente à juventude. Associada diretamente à juventude. Então, recapitulando, chegou lá numa entrevista de emprego, passou no psicólogo da empresa, chegou na parte da prova prática, te pedem uma dissertação sobre o assunto osteoporose. E aí? Você vai ter que destacar 3 pontos nessa redação. Você vai ter que destacar osteoporose de característica primária tipo 1 e 2,
a osteoporose de característica secundária e a idiopática. Show? Até aqui, tranquilidade? Alguma pergunta que se eu souber responder, porque eu também não sei tudo, que eu souber responder, eu passo a visão para vocês, hein? Aqui é um destaque referente a uns locais mais comuns de fratura direta. Você tem essa, que refere-se a uma fratura de interesse intertrochanteal no fêmur. Você tem essa proximal a uma característica do húmero. Você tem essa também que fragiliza muito a articulação do punho, que é na parte distal de radiuna, e a clássica fratura a nível de corpo vertebral. E isso tudo com o indivíduo já conotado com a fratura ali em questão. Sim, a reposição pode ser uma característica de interesse ali na menopausa, pode sim. Como é a recuperação na fratura de coluna? Pode ser cirúrgico, o porém é que o indivíduo no procedimento cirúrgico para esse tipo de fratura no idoso, ele corre o risco cirúrgico. Então é manter neném, manter quietinho para uma boa recuperação. E de preferência que seja uma característica de fratura que consiga se calcificar novamente. Professor, beleza. Eu queria agora um pouco mais de assunto referente a sintomas. Porque, assim, por ser uma doença tão complexa, algo fisiológico de tanta complexibilidade, eu acredito que tenha uma característica assintomática. Sim, assintomática. A primeira que eu vou destacar para vocês é a retração gengival. Essa perda de tecido na linha da gengiva pode ser consequência a um sintoma oriundo de osteoporose. Aqui, ó, destaco aqui, ó, faço círculos em volta, olha lá, apareceu, mas para vocês ficou bem fraquinho. Ah, não, deu para dar um destaquezinho ali, dá para observar bem fraquinho, mas dá. Vou apontar melhor aqui, ó. A aparição da raiz do dente, essa retração, tá vendo que a gengiva ela tá se retraindo? Isso pode ser uma consequência. Só um minutinho, gente, que precisou revalidar aqui a live. Apareceu um negócio aqui de não interação com a live, no caso eu tocando na tela e pediram para mim interagir. Eu interagi aqui para poder continuar ao vivo. Então, ó, essa retração ela pode ser uma característica do indivíduo estar assintomático com uma possibilidade de osteoporose. Próximo sintoma: diminuição na força de pressão. O que é a diminuição na força de pressão? É a redução na força da sua pegada. Força em sustentação em um balde, em um simples copo, em um apoio no ônibus, no metrô, em segurar uma bola para uma atividade física. Você sentir essa fragilidade? Olá, muito bom dia. Você sentir essa fragilidade possa ser que seja uma característica de sintoma de osteoporose, diminuição da força de pressão, tá? Então, retração da gengiva, diminuição da força também é uma característica. Claro que, inclusive citada aqui em outros momentos, a diminuição na altura corporal. Sim, óbvio que a diminuição na altura corporal, geralmente acontecida ali na fase dos 30 anos, pode sim se caracterizar como uma osteoporose. Pode ser apenas um indício de perda óssea, ali, osteopenia, mas pode ser também a osteoporose propriamente dita. Dor nas costas, mais uma aí, ó. Dor na região torácica, região lombar, inflexibilidade ao acordar, ou fazer uma atividade física, pode ser característica também de sintomas. Formigamento nas pernas também pode ser uma característica de uma fragilidade aí óssea, osteoporose. Deformidade na coluna também, tanto uma deformidade de hipercifose,
uma lordose acentuada, desvio de características de escoliose também pode. Muito obrigado aí a galera que está compartilhando a live, tá? Muito obrigado mesmo. Muito bom dia, Maria. Sendo assim, isso tudo pode ser característica, sim, oriunda a deconformidade ali, a fazer parte da osteoporose. Dor no pescoço também é uma característica similar, próxima ao indivíduo estar desenvolvendo uma osteoporose. Dor no quadril, mais acometendo aí principalmente os idosos. Todas essas são características, sintomas que pode ser o desenvolvimento ali de uma perda óssea por consequência do indivíduo estar com osteoporose. E aí entra em cena quem? A densitometria óssea. Primeiro, significado da palavra densitometria é avaliar um teste de densidade. E justamente é isso que o DO faz. Lembrando que a densitometria óssea pode ser chamada de DO também. É isso que o DO faz. Ele mede a densidade óssea corporal do indivíduo para saber se ele apresenta uma fragilidade. Justamente aquela lá no início do nosso encontro mostrado para vocês. Eu não entendi aqui, eu me perdi, Vitória. Será que pode ser perda óssea? O que? Eu não entendi, perdoa. Uma filhinha com 1 ano e 4 meses não consegue ficar em pé sozinha, sem um apoio, e não caminha. Pode ser? Pode ser. Tem que levar na pediatria para um encaminhamento de uma ortopedia infantil. Vai ser bem interessante fazer um estudo de caso para uma constatação de sim ou não. Sendo assim, quem entra em cena é esse camarada. Porque, como eu já falei com vocês, a fragilidade óssea no raio-x convencional, ela é até possível ser vista. Eu mostrei para vocês. Só que, quando faz a constatação, já perdeu cerca de 30% a 50%. Então, infelizmente, já é uma fragilidade muito grande. E aí tem que entrar em cena esse rapaz de aproximadamente 15 minutos o seu exame, uma resolução tão importante, tão interessante, que é a definição da densidade óssea constatada no indivíduo, se sim ou não. Tem osteopenia, o que fazer? E sinto dor. Procura um auxílio médico para a definição de um tratamento para ti. Medicamento, alimentação, para poder reverter esse quadro. Não deixa chegar na osteoporose, que aí vai ser um caso irreversível, uma situação que você não vai morrer por causa da osteoporose, mas vai morrer com ela. Então, corre atrás. Olha lá. Aquele tecido ósseo chamado de esponjoso e aquele tecido ósseo chamado de parte compacta, nós vamos chamar eles de formas diferentes a partir de agora. Vamos lá. A parte cortical refere-se à porção de lateralidade óssea e a parte trabecular é essa partezinha aqui que nós chamávamos anteriormente de esponjosa, tá? Repito, a parte compacta nós vamos chamar de cortical e a parte trabecular, a antiga parte esponjosa que nós chamávamos. Porque no estudo técnico vai chamar especificamente assim, tá? Beleza? Vamos lá. Olha essa imagem aqui que top. Vou me afastar para dar nitidez na TV para vocês. Olha lá. E só uma observação. Isso é de uma característica de um osso normal, tá? Lá no fêmur, na sua porção interna. Parte cortical, de lateralidade, rigidez, absorção de impacto, proteção. E a parte interna, esponjosa, de definição ali, característica de absorção de impacto, por exemplo. Então o DO vai fazer justamente isso. Vai fazer um estudo de competência estrutural nessa parte da estrutura óssea, para uma conotação ali de interesse estrutural avaliativo, se está saudável ou não, ou pelo menos a caminho de não estar mais saudável. Componentes de uma densitometria óssea. Vamos lá. Você tem, obviamente, o aparelho. Você precisa de uma balança para a definição de peso e altura do indivíduo. Essas informações são cruciais para o diagnóstico. Tem que ser jogado no sistema essas definições, no parâmetro do paciente. Acessórios para apoio da perna,
coluna, cabeça. Isso é interessante ter para maior comodidade no momento do posicionamento do paciente. E uma mesa ali de comando operacional. Então vamos ver isso aqui individualmente. Ó, olha lá. A clássica balança de peso e altura. Muito obrigado. Para vocês também, ó. Para vocês também, é assim. A galera tá dizendo que está ouvindo normal. Alguém ficou com problema no áudio? A Roxana falou que tá sem som. A galera tá ouvindo normal. Coloca um fone para ver se fica melhor. Camila mandou uma rosa, obrigado. Depois eu vejo o significado disso aí certinho, que até hoje eu não sei direito. Sheila comentou que o áudio tá normal, Camila também. Luana, obrigado pelo feedback. Então, ó, a clássica mesa de definição de peso e altura. Os acessórios aqui de suporte de perna, inclinação, apoio de cabeça e etc. E a mesa de comando ali, claro, de sistema operacional, a mesa de computador com a impressora para imprimir os dados de referente ao exame do paciente de conotação. Quais são os objetivos da realização do exame? Primeiro, primordial, avaliar o grau da osteoporose, se identificada, é claro. Então vai gravar, ó, vai avaliar o grau dessa osteoporose existente. Por quê, professor? Porque vai definir o tipo de tratamento. Segundo objetivo, indicar a probabilidade de fratura ou não. Por quê? Porque quando o indivíduo ele é diagnosticado com osteoporose, o seu comportamento cultural muda, tem que mudar. Principalmente se há uma atividade de prática regular física ou não, porque pode gerar ele fraturas. Então, sim, vai ser feito ali uma possibilidade de indicação, de possibilidade de fratura, e aí culturalmente o indivíduo tem que mudar os seus afazeres, porque senão dá problema seríssimo. Muito obrigado, Roxana. Vocês que são bravos, bravos demais. Outro objetivo, auxiliar o tratamento médico para a avaliação do quadro clínico. O que isso quer dizer? O indivíduo ele não faz a densitometria óssea uma única vezinha só. No seu andarço, no seu caminho de preparo, vai ser feito também. Eu sinto muita dor na perna, mestre. No frio. Tô pilhado agora. Não, não fica não. Pode ser que seja outra coisa. E bem mais simples. Até mesmo uma falta de atividade física, por exemplo. Tá? Não se preocupa não. Mas se insistir, auxílio médico deverá ser procurado, é claro. Tá? Então, ó. Auxiliar ali no tratamento do indivíduo. Até porque tem que ser feito uma boa recuperação do indivíduo. É lógico, né? Professor, e como é feita essas análises de exame? Vamos lá, esse papo aqui técnico é muito legal, muito maneirinho. Bom, diferente do raio-x convencional, deixa eu só ajeitar aqui minha cadeira, deixa eu ajustar aqui, pronto. Diferente do raio-x convencional, em que se faz uma radiografia, se tem possibilidade de radiografia do corpo inteiro, no DO não é assim. No tomógrafo se faz de corpo inteiro. No DO, para finalidade de estudo ósseo, não é assim. Até tem, eu vou até citar o exame de densitometria óssea do corpo inteiro, eu vou falar a finalidade. Mas para esse estudo, análise de exame de densitometria óssea para a finalidade de saúde óssea, são apenas 3 possibilidades de regiões a ser estudada. Você tem a coluna lombar a ser avaliada, você tem a parte do fêmur e você tem também a parte do rádio na sua porção distal. Então são 3 regiões cruciais, para avaliar. A mosca caveira faz parte aí do cenário, né? Tem um monte de coisinha aqui, muitos presentes de alunos, inclusive, igual esses dois aqui. Um presente. E do outro lado tem outras coisinhas também. Faz parte do cenário aí do professor. Sendo assim, são 3 porções ali, crucial para avaliação. Show de bola, Adriana. Faça isso. Vai anotando aí, quando quiser fazer as perguntas, larga o aço e eu vou respondendo. Professor, e como é definido se o indivíduo está com a perda óssea ou não?
através dos valores e padrões da densitometria óssea, aonde são definidas da seguinte forma na nomenclatura de perda óssea ou não. Se for constatado no valor resolutivo um valor até -1 SD, que é a significância de densidade de medição, de medida óssea, o indivíduo é constatado como normal. Agora, se for abaixo de -1 SD até -2,5 SD, o indivíduo é classificado com osteopenia. Se for abaixo de -2,5, o indivíduo ainda pode ser caracterizado com o termo osteopenia. Mas se bater esse valor, -2,5, com uma fratura, aí o indivíduo é definido, é classificado com osteoporose. Então são definições que vai chegar em consequência. Igual o colega aqui, o Lucas. Muito bom dia, Lucas. Minha mãe bateu -4. Então, com certeza, já na conotação de ser portadora de osteoporose. Ela tem osteoporose. Aqui os valores ampliados, que ali ficou pequenininho. Eu imaginei que fosse ficar pequenininho assim. Eu coloquei aqui ampliado para vocês. Na aula vai exatamente assim, repito. Muito bom dia, Ivone. Vocês têm direito a esse material. Direito no sentido do seu ministério para vocês, eu tenho que proporcionar. Então, mais à frente, aí eu vou estar dando instruções de como adquirir esse material 0800 pela plataforma Google Sala de Aula, tá? Aproveitem para absorver esse material, ter esse conteúdo com vocês. Aqui são telas do sistema operacional de um DO, com as definições de parâmetro de densidade constatada. Aqui um exemplo dos posicionamentos. É claro que eu vou citar aqui um exemplo dos posicionamentos. Olha, já estamos batendo aí mais ou menos 1h15 de live. Já estamos na reta final, tá? Se alguém estiver achando que está cansativo, relaxa, já está terminando, o assunto não é muito extenso. Atualmente estamos com 134, mais de 10 mil curtidas. Muito obrigado, não tinha reparado, tá? Muito obrigado mesmo. Nossa, eu tenho osteopenia, foi o que apresentou no exame. Olha, Ivone, então você vai ter que procurar o próximo passo a passo aí para tratamento, tá? Porque senão pode encarretar em SD ainda menores, e quanto menor o fator, menos, por exemplo, se o seu deu -2,5, -3, -3,5, e aí a constatação vai aumentando. Tem osteoporose 3,1 de gravidade. Qual o tratamento? Olha, você vai procurar um auxílio médico aí para especificar para você, porque tudo vai no fator de qual é a consequência da sua. Pode ser medicamentosa, tratamentos paliativos, talvez uma atividade física liberada. Tá, Anaí? Muito obrigado, Aline. Muito obrigado. Parabéns para vocês estarem participando aí, tá? Principalmente vocês. Parabéns para vocês. O mérito é de vocês. Não é para qualquer um. Eu não tenho aluno qualquer um. Eu costumo dizer em sala de aula. Não é para qualquer um domingão desse, 10 horas da manhã, se propor estar estudando. Parabéns para vocês também, tá? Muito bom dia, Tatiane. Sendo assim, aqui faço questão de mostrar para vocês os exemplos de posicionamento, isso é bem interessante. Vou até aproximar mais aqui o celular. E vou me afastar para dar nitidez, Foi. Aqui eu tenho um exemplo de posicionamento de interesse lombar, com a imagem do paciente sendo posicionado pela técnica. Professor, eu achei muito curioso o fato do técnico se posicionar tão perto e a questão da proteção radiológica. Na questão da proteção radiológica, você tem que ponderar as 3 regrinhas predominantes: tempo, blindagem e distância. Então, o preparo aqui de proteção é na referência de distância. Mas, professor, está ali do lado, está muito pertinho. Mas, meu amigo, minha amiga, a dose de radiação do DO é baixíssima, é muito baixa. Entende? Então, por isso, permitido na ponderância à distância, tá? Então, aqui um posicionamento de interesse lombar, posição em decúbito dorsal, com apoio de apendicular inferior sobre o baú de apoio, a técnica ali nos parâmetros de posicionamento. E aqui ao lado eu tenho uma tela do sistema operacional de definição ali na região lombar que está sendo avaliada. O segundo exemplo refere-se à imagem ampliada do posicionamento, para ficar mais nítido para vocês. E o próximo posicionamento é no interesse no posicionamento do fêmur, que analisa ali o famoso triângulo de Watson. Eu não sei se a pronúncia exatamente é essa, mas eu espero ter chegado o mais próximo possível, pois o meu inglês
não é americano, menos ainda britânico, né? Mas eu espero ter feito da melhor forma possível, assim como eu faço em sala de aula há anos, porque foi assim que eu aprendi na universidade com essa pronúncia. O Watts, triângulo do Watts, que está justamente nesse destaque aqui, ó, nesse quadrado. O mesmo fica localizado ali entre o colo do fêmur, entre o trocante maior. Esse pontinho é um ponto-chave para estudo e definição de saúde óssea quando se tem um posicionamento de DO no interesse de fêmur. Ali, ó, a imagem ampliada do paciente em posicionamento. Olha lá. Com rotação obrigatória de pernas, isso quer dizer aproximação de polegar, justamente para poder rodar o fêmur e ter ali uma visibilidade de triângulo de Watts com perfeição. Aqui a imagem do sistema operacional e olha o traçado de definição de quadrante, ó, justamente em cima do triângulo de Watts, que é um ponto ali chave avaliativo para DO. Bom, e o próximo posicionamento é do antebraço. Mas, professor, já tem do fêmur, já tem da coluna, por que tem uma necessidade, por que tem uma possibilidade de um posicionamento do antebraço? Papo de concurso público, tá? Vou falar bem baixinho, só para vocês ouvirem, tá? Isso aqui, ó, papo de concurso, interessante, muito abordado, hein? Bom, por que tem da possibilidade do antebraço? Suponhamos que o indivíduo tenha prótese no fêmur. Suponhamos também que o indivíduo tem escoliose ou alguma cirurgia, alguma prática cirúrgica na coluna vertebral, como isso aqui, por exemplo. O indivíduo que está nessas classificações não pode ter essa região para estudo, porque pode ser influenciada pela densidade, principalmente que a densidade ali agora é metal. Então vai dizer que o cara está mais 0,5, coisa que é impossível, humanamente falando. Mas por quê? Porque está constatando metal. Então tem a possibilidade no antebraço se o indivíduo se classificar numa não definição para lombar e nem para o fêmur. Sendo assim, vai restar a possibilidade do antebraço para ser estudo. Agora, se o indivíduo também não tiver um antebraço, aí, coitado, ele está fragilizado demais para poder ser submetido, né? Muito bom dia, Letícia, seja bem-vinda. Então entenda, a possibilidade do antebraço, que é esse posicionamento aqui, é no interesse, quando não é possível fazer um interesse de estudo na coluna, não é um interesse de estudo na lombar. Logo, se tem uma necessidade ali de ser feito em outro local. O outro local de interesse é a parte distal do antebraço. E aqui a exemplificação e a apresentação de interesse de densitometria óssea do corpo inteiro. Sim, como eu disse anteriormente, tem a possibilidade avaliativa do corpo inteiro. Deixa eu afastar aqui. Tem a possibilidade do corpo inteiro e geralmente é para avaliar a densidade de conotação de gordura encontrada no corpo, massa magra, entre outras proporções fisiológicas. Geralmente quem faz esse tipo de exposição de DO do corpo inteiro faz para finalidade de constatação de estudo metabológico. Geralmente são atletas, por exemplo, um jogador de futebol, quando se transfere de um clube para o outro, ele faz uma bateria de exame. Dentre essas baterias de exames é feito também o DO, justamente para essa finalidade, fazer um estudo ali de definição de gordura e massa magra corporal. Então sim, tem do corpo inteiro. O colega está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu entendo. Estou com 4 bicos de papagaio na coluna. Tem cura? O que posso fazer? Tratamento, colega Jefferson, vai ter que procurar um tratamento mais específico para o seu biotipo de necessidade. Medicamento, talvez um procedimento cirúrgico. Então, ó, tem a possibilidade do corpo inteiro? Sim. É correto afirmar que existe o procedimento de densitometria óssea para o corpo inteiro? Assinale a resposta como certa ou errada. Cara, vai firme, certo, é correto se afirmar. Agora, se a pergunta for assim, se a determinística de dissertação da pergunta for assim, ó, abre aspas, para um estudo de análise óssea de um indivíduo, é possível fazer a densitometria do corpo inteiro, verdadeiro ou falso? Obviamente falso, porque eu acabei de te apresentar que são apenas 4 regiões de estudo, pelo amor de Deus, eu não tenho aluno que vai ficar com cara de neném cagado numa questão dessa, porra. Não pode, porque aí tu vai garotear. Já te ensinei aqui, ó,
São 3. A primeira possibilidade, coluna. A segunda possibilidade, o fêmur, principalmente na região de triângulo de Watts. E a terceira e última possibilidade avaliativa é o antebraço, pô. Tu não pode garotear, não pode dar esse mole. Olha lá, ó, os motivos para não fazer de outra região. O benefício vai ser justamente estabelecer um método de recuperação para esse indivíduo, da definição da necessidade óssea existente no mesmo, né? Essas condições vai proporcionar um estudo para o diagnóstico e definição de qual tratamento ser feito da doença e o grau de densidade existente ali na osteoporose do indivíduo. Aluno de Alex Mateus não é bisonho, exatamente, não é bisonho, não fica com cara de neném cagado, né? Bico de papagaio, no caso, são formações ósseas aí na coluna vertebral, que inclusive pode ser provocado por osteoblasta, tá? Ele pode ficar irregular e ao invés de só construir onde tem uma necessidade, ele constrói onde não precisa, assim como o esporão também, tá? Os aparelhos utilizados no dia de hoje é uma definição de benefício, pois há uma precisão ali muito grande, repito, uma precisão muito grande e rapidez na execução do exame. Então é extremamente rápido o exame, tempo relativo, aproximado, arredondado aí como média 15 minutos, então é bem rapidinho. E a exposição à radiação, como eu disse anteriormente, é bem baixinha. Então, a quantidade de radiação definido ali também é uma das classificações de benefício da realização do exame, tá? É uma das definições. Bom, galera, chegamos ao fim. Em média, em 1h30 mais ou menos. Interessante. Foi um prazer estar com vocês nesse encontro. Quem ainda não me segue nas outras redes sociais, me sigam, dá essa força lá, que isso aí vai amadurecer mais o meu trabalho, tanto no YouTube, no Kawaii, TikTok aqui, Facebook, Instagram, estou em todas as plataformas. Me segue lá que vai ser bem interessante. A galera que fez as anotações aí, pode começar as perguntas, eu vou acompanhando aqui, né, gradativamente. Prazer foi todo meu, irmão, tamo junto. Colega aí, professor Caio, que em breve estará em alguns eventos junto a mim. Tá falando através ali do TikTok da esposa dele. Prazer, irmão. Prazer é todo meu. Tamo juntão. Roxana tá largando laço no brabo. Brabo são vocês. Muito obrigado, mas brabo são vocês. Vocês que são brabos demais. O próximo assunto, já adiantei, já dei um spoiler aí. Vou estar falando sobre a proteção de biossegurança na vertente para o profissional técnico em radiologia. Isso vai ser muito importante, tá? Isso é muito importante mesmo. Ah, obrigado. O esforço é para vocês. Vocês que arrasam junto a mim. Muito obrigado, Dalício. Bom trabalho de vocês também estarem aqui comigo nesse domingão maravilhoso, né? Show, obrigado, muito obrigado. Que bom, fico satisfeito aí pela satisfação de vocês. Ah, é verdade, a Luna lembrou aí, ó, a pose pro print, para poder postar e me marcar lá, tá? Eu vou fazer com crânio, vou fazer com esse daqui, porque ele tem uma capacidade fisiológica de estudo real do osso humano, então eu vou fazer com ele. Então vou fazer a pose aqui, vocês printam e postam lá e me marca, tá? Em todas as redes. Aonde você postar, você me marca, que eu vou repostar. Printa aí, Pita. Fizeram um print? Se não, eu faço de novo, tá? Printa lá, vou fazer mais uma pose aqui, ó. Foi, show. Printa, posta lá e me marca, tá? Para poder repostar, tomar proporções, isso aí que vai ser bem interessante. Galera, mais uma vez, um excelente domingo a todos. Saudações ionizantes, até breve. Vai sim, vem mais coisa aí, vai vir sim, mestre. Saudações ionizantes para vocês, um excelente domingo. Um prazer estar com vocês. Vou trabalhar na possibilidade agora de baixar essa live para poder postar no YouTube. Quem quiser rever, vai ser um prazer estar nesse encontro de review com vocês, tá? Pois é, cadê a Adriana com as dúvidas?
eu vou deixar ela com essa oportunidade lá no YouTube, fazendo as perguntas, e eu respondo gradativamente quando eu postar o vídeo. Galera, foi um prazer, forte abraço, saudações ionizantes para vocês, beijo, abraço, muito obrigado, meninos, muito obrigado mesmo. Valeu, galera, forte abraço.